A UNITA, seu embrião não é democracia. Eu estou a falar a verdade. O embrião da UNITA não é democracia, é traição. Por quê? O Savimbi era ministro da relação exterior da FENELA. Ele tinha acesso. Vamos lá falar a história para que esse país comece a mudar. É por isso que esse povo está sofrendo. É por isso que Deus está vos amaldiçoar com um monte de chuva. Que vocês gostam de se mentir, porque a UNITA foi criada, foi construída. Não. A UNITA nasce de uma traição. Por quê? Porque a UNITA, o Savimbi, era ministro da relações exterior do Ordem Roberto, homem que tinha acesso a ir lá fora. Por quê? Porque um homem linguístico, fala várias línguas, lidera essa profissão. Quando Savimbi ia em outros países, Savimbi fazia seus negócios à parte com os brancos. Por quê? Porque os brancos viram que Angola era um lugar de línguas diferentes. O povo do Sul não tinha um representante, não tinha. E se não tivesse até hoje seria melhor. Angola seria diferente, meus irmãos. Então os brancos fizeram a cabeça do Savimbi, já que o Ordem Roberto é Bakongo, já que o Agostinho Neto dizem que é do povo quimbundo, há que ter um sulano na parte do sul. O Savimbi engoliu isso da boca dos brancos. Savimbi engoliu isso da boca dos brancos. E como ele viu que o povo do sul é a maioria, e ele falava umbundo, não sei se ele veio da onde, saiu da onde, em que tribo ele vem, mas já que aprendeu a falar umbundo, então falava umbundo. Então ele viu que deveria mudar, sair da FENELA para ir aonde? Para criar o seu movimento chamado UNITA. Logo criou 3 partidos. A partir de quê? A partir do conceito linguístico. E com isso ia se criar guerra severa. O homem mais inteligente entre esses 3 é Ordem Roberto. Porque quando o Ordem Roberto disse, percebeu que os brancos estavam a tentar se inserir. Vocês angolanos jovens vão morrer nesse desespero, tanta pressa, porque muda esse, muda aquele. Você tem que conhecer primeiro história, para vocês fazerem história. Você não pensa esses meninos que estão pegando o microfone, gritando, todo mundo consegue gritar. Todo mundo consegue gritar. E eu vou vos falar uma coisa, esses ativistas não falam a verdade, não estão a falar a verdade para vocês. Porque tudo que eles estão a falar no microfone, vocês estão a viver. Não tem água, não tem luz. Isso não é falar a verdade. Todos esses ativistas que estão toda hora a receber dinheiro para fazer programa, para fazer isso, para ser contra o MPLA, presta atenção. Esses jovens não estão a falar a verdade. Porque vocês têm que entender o que é falar a verdade. A falar a verdade é trazer a realidade que está no oculto desses partidos. E não é retratar a degradação social que esses partidos estão a causar. Por quê? Porque vocês já sabem. Você não anda a ver que não tem água, não tem luz, não tem saneamento básico. Você não anda a ver. Você não vê que não tem emprego, não sente no dia a dia. Então quando alguém vem falar aquilo que você vive no dia a dia, é verdade. Está a mudar a tua realidade, você já vive aquilo? Não, a realidade é explicar do que eu estou a explicar. Isso é história. Então o Savimbi recebe apoio dos brancos para vir em Angola e montar a UNITA na parte do sul. Ordem Roberto, quando percebeu isso, se chateou com Savimbi. Porque era uma forma de dificultar mais a unificação da nação angolana. E Savimbi queria unir Angola. Unir Angola onde? Se ele quisesse unir Angola, ele não deveria sair da FENELA. Porque quando o Ordem Roberto disse, abaixem as armas. Abaixem as armas. Se a UNITA não existisse, a guerra em Angola nunca poderia acontecer. Se a UNITA não existisse, se o Savimbi não existisse com as ideias que os brancos colocaram na cabeça dele para os brancos poderem vender arma, a Angola nunca teria guerra. Porque se o Savimbi continuasse como ministro das Relações Exteriores do Ordem Roberto, e quando o mais velho Ordem Roberto, Bakongo, ou bem dizer no Congo, mais velho disse, baixem as armas. Mais velho, somos a maioria. Pergunta na minha avó, pergunta na tua avó, pergunta no teu pai. Naquele tempo, antes de nós nascer, éramos crianças, quando se falava de FENELA. Não tinha exército em Angola mais chateado do que FENELA. FENELA tinha força, mas é força. O mais velho disse, não, abandonem as armas. Inteligência de um Bakongo. Mas por que nós vamos se matar entre nós? Mais velho, Ordem Roberto falou isso. Senão nós vamos se matar entre nós e os brancos vão ganhar dinheiro por cima das nossas guerras, das nossas mortes.
Abaixem as armas. Imagina se o Savimbi tivesse sempre na FENELA. Com quem o MPLA ia guerrear? Com quem o MPLA ia lutar? Não existe UNITA, não existe UNITA. Só existe FENELA e FENELA disse abaixem as armas. Mas velho, temos tanta força, ele disse abaixem as armas. Por isso que Mobutu, o congolês, disse o quê? Disse o quê? Vocês vão dizer, não, FENELA é partido dos Langa. Cala a boca, vocês não sabem nada. Para nossa luta de independência, sabe aonde nós fomos buscar reforço? Nós fomos buscar no Cabo Verde. Nós não fomos buscar em Cabo Verde. Como vocês gostam muito do cabo verdiano por ser mulato, nós fomos buscar nos nossos irmãos congoleses. E hoje aí você quer falar Langa. Sabe que Langa é que nos ajudou a se livrar dos portugueses? Vocês sabem disso? Fomos lá no mais velho Patrício Lumbumba treinar alguns angolanos para quando começasse a entrar, começar a guerra para expulsar os portugueses. Por isso é que os portugueses não gostam dos congoleses. E nos incentiva, nós, angolanos, que no passado éramos do reino do Congo, todos nós, não gostarmos dos nossos irmãos congoleses, mas gostarmos dos cabo-verdianos, português. Você fala, português são nossos irmãos. Não, achei, português é teu irmão, macaco, porque você ainda é gorila. Eu não. Meus irmãos são os congoleses. Vienangá. Esses são meus irmãos, porque são eles que nos juntaram para nós expulsar os portugueses. No conceito de conflito, Mobutu liga para o Ordem Roberto, pergunta para esses mais velhos que vocês são daí da FENELA, vão te contar, você falar como é que esse menino sabe. Mobutu liga para o mais velho, FENELA já chegou em Cachito. Mobutu disse, Ordem Roberto, tens a força maior de Angola. E o MPLA estava a se cagar. Pergunta no teu avô, você não tem avô? Ou você não é angolano? MPLA estava a se cagar, cheia de medo. Os militares do MPLA e FAPLA não eram nada. Mobutu disse, FENELA, Roberto, essa é a hora de você tomar esse país. O mais velho sentou, analisou. Ele disse, se você não entrar e tomar este país, esse Luanda, você nunca vai mais conseguir nada. Mobutu falou isso, disse, entra e massacra. Mais velho Ordem Roberto disse, não, esse é meu povo, nós vamos se matar entre nós. Eu prefiro recuar do que entrar e se matarmos e se matarmos. Compreendem isso? Se o Savimbi não saísse da FENELA, continuasse a ser o ministro da Relação Exterior, FENELA seria apenas um partido, assim como é hoje. Sabe por que FENELA está a desaparecer? Porque está escrito, os verdadeiros não serão aceitos por um povo ignorante. Por quê? Por quê? Porque a verdade não gosta de um povo irracional. A verdade não gosta de um povo ignorante. Não é incompatível. Porque esse povo ignorante gosta de viver de ouvir dizer e não de ver para crer. Então a verdade se afasta. Vai se diluir, mas ela sempre vence. Vence a partir do momento quando o sofrimento vem e abraça esse povo. Ela fica de lado e começa a rir. Eu vou rir. Eu vou rir. Vocês que seguem esses ativistas porque tem mais popularidade, tem mais seguidores, tem mais discípulos, tem mais isso, tem mais... Vou rir. Vou rir como eu começo a rir hoje. Quando o sulano João Lourenço estava para se eleger, eu disse, este homem não vai fazer nada para vocês. Este homem vai estragar Angola. Por quê? Porque ele apresentava um símbolo maçônico. Me chamaram para dar uma palestra e eu disse na palestra, em frente ao cônsul, este homem vai estragar o país. Começaram a me rir. Olha como é que o país está. Agora vamos lá, onde é que está o teu ativista, Rafael Marque? Homem contra a corrupção, homem digno. Está onde ele? Só sabia criticar o José Eduardo. Quando o João Lourenço chegou ao poder, ele não foi lá. Luan Tiberão também não foi lá. É mesmo essas merdas desses vossos ativistas estão a ver o Adalberto, estrangeiro, filho de estrangeiro, com dupla nacionalidade, nós não temos certeza qual é a verdadeira. Todos agora são jovens com o João Lourenço. Eu vou rir, meus irmãos. Porque o Adalberto apresenta os mesmos símbolos maçônicos, está aí bem estampado no gesto dele. O problema é que vocês não estudam numerologia, nem simbologia. Vocês só querem ouvir o que ele fala, palavras bonito. Porque é presidente mulato, boa pele.
Ele tem rosto bonito, parece que rosto bonito traz comida no prato dos angolanos. José Eduardo também era bonito e muito bonito, até fazia sexo com quase todas as angolanas em Angola, até as empregadas se apaixonavam. Mudou a vossa vida. Mudou a vossa vida. Mudou a vossa vida, porque o rosto dele é muito lindo, ele é bonito, fala bem. E José Eduardo fala bem e fala pouco, pensa mais. Pensa que? Pensa besteira. Mudou a vossa vida? Não. Então vamos lá, meus irmãos. Ordem Roberto se foi. Imaginem só se o Savimbi não traísse o Ordem Roberto, conversando com os brancos, para também criar o Partido UNITA e receber apoio de armamento. A guerra em Angola poderia acontecer. Você não me vem aqui falar o MPLA, MPLA, MPLA. Não, preste atenção. O MPLA é o escorpião, o MPLA é a serpente, o MPLA é a anaconda, o MPLA é a hiena, o MPLA é o mal dos mal, todos nós já soubemos. Mas esse mal dos mal, ele não pode matar alguém se alguém não lhe ameaçar. Se não tivesse ninguém para lutar, para se dispor a lutar, o MPLA ia lutar com quem? Com quem o MPLA ia lutar? Se responde em angolano. Com quem? Assim, por que que o MPLA não continuou a lutar com a FENELA quando a FENELA disse abandonem as armas? Abandonem as armas, meus filhos angolanos. Eu, Ordem Roberto, já percebi que os brancos entraram aqui e estão a nos manipular. Abandonem as armas. Abandonando as armas, o MPLA insistiu matar os membros da FENELA. Não, o FENELA continua onde? Dentro de Luanda até hoje. Até hoje, então, quem vai atrasar o processo da democracia em Angola é o Savimbi com seu orgulho. Aproveitou-se do nosso povo do sul, cuja é a maioria da população dentro do território, com a capacidade de mais submissão. Vamos fazer guerra. Então o MPLA, que queria se aproveitar, ficar no poder por muito tempo, viu que realmente ter a UNITA como oponente é um bom negócio. É um bom negócio. Vocês vão muito nesses discursos dessas merdas de Savimbi, porque se um dia Angola agora está acontecendo, não. Os podres da UNITA, os podres do Savimbi, só vai chegar até vocês quando a UNITA chegar ao governo, 15 anos depois de vocês ficarem na mesma degradação. Muitas pessoas vão começar a revelar os podres da UNITA, assim como o MPLA, 40 e tal anos depois de governação, mal governação, estão a trazer os podres do MPLA. Nesse momento, não tem angolano, homem de verdade, ou que raciocina, e tem coragem para falar sobre os podres da UNITA. Sabe por quê? Porque os ativistas, os revolucionários, membros da sociedade civil, vão taxar este mesmo angolano como se fosse angolano do MPLA. Vão taxar este mesmo jovem, porque a verdade não se pode falar agora. A verdade sobre a UNITA não se pode falar agora, como esses vagabundos dos portugueses. Esses vagabundos dos portugueses, que depois da paz começaram a trazer livros sobre a história da Angola, purga contra Angola, massacre contra Angola. Por que não transmitiram essa mensagem lá atrás, muito tempo, para nos acordar muito tempo? Não. Como viram que nós entramos em paz e a paz os incomoda, é preciso trazer novas ideias para deixar o angolano. Os portugueses mataram mais angolano na história desse país. O problema é que vocês angolanos são macacos.